Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Vamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós nessa manhã. Aleluia. Quem está pronto diz amém. Amém. Vamos ler. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Aleluia. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa manhã que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Pai, nós te pedimos, Senhor, que venha falar conosco, venha falar com a Tua igreja. Senhor Jesus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre, Pai querido, o nosso coração, Pai, no mundo espiritual, para que possamos receber a Tua palavra, Pai. Oh Deus maravilhoso, que eu seja um canal, tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Oh Pai, que eu fale aquilo que está no Teu coração, aquilo que está no Teu trono, Pai, para a Tua igreja, para o Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos todo sono, toda distração, Pai. Oh Deus maravilhoso, e que em nome de Jesus possamos ouvir a Tua voz, compreender, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós e aplicar, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto é muito conhecido. Faz parte do sermão da montanha que o Senhor Jesus compartilhou com seus discípulos e uma grande multidão que o seguia. E eu tenho certeza que muitos já ouviram muito a respeito desse texto. E Deus tem colocado isso no meu coração, a respeito da profundidade que isso tem e da relevância que esse texto tem para os nossos dias de hoje. O Senhor Jesus trazer essa analogia de luz, e Ele faz duas analogias aqui, da cidade na montanha e da candeia. E Ele fala depois para os seus discípulos, para os seus seguidores: assim brilha a luz de vocês. Assim brilha a luz de vocês. E da mesma maneira, tão válido como era naquela época, também é muito válido hoje. Da mesma maneira, de maneira igual. Porque o que Jesus estava falando, em meio a todo esse sermão que começa no primeiro versículo do capítulo 5 e vai até o final do capítulo 7 de Mateus, Ele está dizendo ali: isso tudo que eu estou ensinando para vocês, não é para vocês guardarem para vocês. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: essa luz que vocês estão recebendo é para ser refletida e iluminar o mundo. É para isso que eu estou criando discípulos. É para isso que eu estou discipulando, começando dos 12 discípulos. E é para isso que Ele ensinou que esses discípulos deveriam ganhar novas pessoas e ensinar também, construindo novos discípulos. E Ele está dizendo: assim brilha a luz de vocês. Ou seja, não guardem para vocês tudo o que vocês estão ouvindo de mim. Todos os meus ensinamentos,
Tudo que vocês estão aprendendo, isso não é para ficar guardado dentro de vocês. Isso deve de alguma maneira refletir no mundo. E é isso que Deus está falando com você essa manhã. É isso que Deus está falando com a igreja de Jesus Cristo inteira. Aleluia. Porque nós somos a luz do mundo. Nós sabemos o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo, mas Ele está com o Pai. E Ele nos deixou com essa missão de ir pelo mundo e brilhar essa luz. E nós temos quem? O Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando em nós, que é o nosso combustível, que é o nosso azeite nas nossas candeias, para fazer essa luz brilhar nas nossas vidas. E para não brilhar para nós mesmos, mas para que possamos brilhar para o mundo. Aleluia. E Deus está despertando. É algo que nós já sabemos. Nós já sabemos muito bem isso. Mas Deus, Ele está querendo nos despertar mais, para praticar mais isso que Ele está nos ensinando. No final do Sermão da Montanha, Ele termina com aquela história dos dois homens que construíram. Um construiu a casa na areia e o outro construiu na rocha. E Ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu a casa na areia, e logo vem a tempestade e derruba aquela casa. Porém aquele que ouve as suas palavras, e as pratica, esse é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. E pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir o que for, a casa vai permanecer firme. E assim é você, assim somos nós que estamos aqui, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, entendendo o que Ele está nos dizendo, que não é para a gente ouvir e guardar, mas é para nós ouvirmos e praticarmos, fazer com que essa luz brilhe ao nosso redor, por onde passarmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E é interessante que a gente pode entrar num paradoxo aqui, num paradigma, em algo que a gente fica na dúvida, porque o Senhor Jesus, Ele fala aqui que é para a gente praticar, para a gente brilhar a luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E no mesmo Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 1, o Senhor Jesus dá a orientação: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. E aí a gente fica, então, como que funciona isso? É para brilhar ou não é para brilhar? É para fazer boas obras ou não é? Aqui o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando a maneira correta de fazer as boas obras. Ele dá a sequência no capítulo 6, no versículo 2: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Aleluia. Ou seja, nós devemos brilhar a luz de Jesus, devemos sim fazer as nossas boas obras, mas a quem interessa isso? Somente a quem está recebendo o que você está fazendo. O Senhor Jesus, Ele está nos orientando algo para que você tenha a recompensa dos céus,
Porque ele diz: aquele que faz e anuncia em trombetas diante dos homens, para que outros vejam. O que acontece quando a gente faz isso? Outras pessoas vão ficar assim: uau, puxa, olha aquela pessoa como ela é boa e generosa. Pronto, aí já foi a recompensa. Você já foi exaltado diante dos homens. E a recompensa que você poderia ter do nosso Pai Celestial, você não vai ter mais. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Por isso que a gente deve fazer em segredo. Por isso que é muito interessante, nós todos aprendemos a não julgarmos pessoas quando a gente não vê a pessoa fazendo alguma boa obra na vida dela. Talvez ela está sendo mais correta conforme a palavra, e ela está fazendo tudo escondido e você não está vendo. Mas não é mesmo para você ver, não é mesmo para eu ver, porque o Pai Celestial, Ele vê tudo em segredo, e Ele em segredo recompensa a cada um de nós. Mas nós devemos continuar brilhando a nossa luz em cada pessoa que passa na sua vida. Você é embaixador do reino de Deus, você representa o Senhor Jesus, você representa Deus, você representa o reino dos céus aqui na terra. E muitas pessoas que passam na nossa vida, talvez a única oportunidade dela ter algum contato com Deus era através de nós. E às vezes deixamos passar. Nós oramos o Pai Nosso, pedimos que venha o céu, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. E uma das maneiras disso se concretizar aqui na terra é através das nossas vidas. É através de eu e você estarmos brilhando a nossa luz, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É aí que está a diferença. Quando nós fazemos da maneira correta, nós não estamos interessados em nos aparecer, mas nós queremos beneficiar o próximo e glorificar o Pai. Beneficiar o próximo e glorificar o Pai. Entendendo como João Batista falou, que eu diminua para que Ele cresça. Quanto mais eu e você diminuirmos, mais o Senhor Jesus vai brilhar na nossa vida. Quanto mais insignificante nós formos, mais as pessoas verão que é Deus agindo através das nossas vidas. Aleluia. E é assim que Deus quer que a gente brilhe. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. E nós estamos num tempo, aleluia, eu sinto muito forte. Eu não estou querendo aqui dar uma de profeta e dizer quando Jesus vai voltar, mas eu sinto muito forte dentro de mim que não falta muito tempo, igreja. Eu sei que muitos já cansaram de ouvir esse tipo de coisa por muitos anos, mas é inevitável. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no mundo. Está cada vez mais fácil de realmente termos um só governo em todo o mundo, e todas aquelas coisas que estão profetizadas ali no Apocalipse, e não só no Apocalipse, mas em outros livros da Bíblia, nós estamos vendo que está cada vez muito mais fácil disso tudo acontecer. E eu creio também da mesma maneira que Deus está cada vez mais despertando a igreja, para a gente ter a relevância que nós devemos ter. Nós sacudimos esse mundo, nós brilhamos a luz de Jesus nesse mundo, como Ele nos ensinou. A gente está aprendendo, para a gente não guardar, mas para a gente mostrar a luz de Jesus por onde andarmos. E Deus, Ele está despertando. Isso não é aqui na igreja central, é na igreja do Senhor Jesus, por todo o Brasil e pelo mundo. Nós passamos alguns anos onde aconteceu algo triste, que foi a mundanização dentro da igreja. Coisas do mundo entrando na igreja. A igreja passou por um tempo onde ficou num tradicionalismo exagerado, onde ficou separando o mundo e a igreja, separando o mundo da igreja.
como se nós tivéssemos que estar separados do mundo, vivendo isolados, e o mundo era algo onde era só o diabo reinava. E aí houve um despertar de que algo estava errado, porém as portas, ao invés de serem abertas, foram escancaradas, e coisas que não deveriam ter entrado dentro da igreja, entraram, e aconteceu a mundanização da igreja. Mas no poder do nome de Jesus, eu declaro que o tempo da mundanização da igreja está acabando, e agora é tempo de nós evangelizarmos o mundo. É tempo de cada vez mais nós entendermos que ao sairmos dessas 4 paredes, eu e você estamos entrando em campo missionário. O mundo lá fora é onde nós devemos exercitar o nosso chamado. O mundo lá fora é onde nós devemos brilhar a nossa luz e fazermos a diferença. Porque o mundo está perdido e precisa de algo, e esse algo eu e você temos, que é a verdade, e Jesus é a verdade. Só Jesus pode transformar o mundo. Só Jesus tem o poder de salvar o mundo e salvar as nossas almas, e Ele quer que isso se estenda aos perdidos. Então é tempo de evangelizarmos o mundo. E eu não estou dizendo, quando eu falo de mundanização, não estou falando da cor da parede da igreja, da cor do fundo das luzes. Eu estou falando de pecados entrando dentro das igrejas e pessoas acostumando-se com isso. É nos acomodarmos com a sujeira no nosso coração e na nossa alma, porque para Deus o exterior não importa, Ele vê o coração. Nós vemos o exterior, mas Ele sonda os nossos corações. E é isso que nós devemos tomar cuidado. Caráter. Cadê aquela época onde o mundo daria preferência para um cristão ser empregado na empresa? Para, por exemplo, uma igreja fazer um aluguel de um imóvel para um templo, por exemplo. Infelizmente, as igrejas deram mau testemunho, mas esse tempo está acabando no poder do nome de Jesus, porque Deus começou a fazer a limpeza dele, que não só acontece nas igrejas, mas é o que Ele está fazendo no Brasil, na política, em todas as áreas. E quem não despertar para entender que você é chamado para ter o caráter de Cristo, você vai sofrer as consequências. Caráter. Cadê? Era para eu e você vivemos de uma maneira onde a pessoa que está procurando emprego tem 10 opções, só um crente. Ele é até um pouco menos capacitado, mas ele vai escolher o crente porque sabe que o crente é honesto, tem bom caráter e vai fazer de tudo para o bem daquela empresa, para não puxar o tapete do chefe. É isso que é mundanizar a igreja. É isso que é mundanizar o caráter cristão. E é isso que nós devemos acordar e começar a viver o caráter de Cristo, começar a brilhar a luz de Jesus neste mundo, para fazer a diferença. E não nos misturarmos e não fazemos diferença alguma parecer qualquer pessoa por este mundo. E eu vou dizer uma coisa para você: vale a pena. Vale a pena pagar o preço. Vai valer a pena você ser fiel a Deus. Muitas vezes você fazer a coisa correta, fazer a coisa honesta, a curto prazo você vai se sentir prejudicado. Até numa coisa pequena como você pegar uma fila, aí vem alguém e fura a fila. A curto prazo parece, poxa, olha lá, eu estou querendo ser o certinho, a pessoa foi lá e furou a fila e se deu bem. Mas tudo que a gente semeia, a gente colhe. E Deus, Ele sonda as pequenas coisas. Ele diz: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Em qualquer atitude da sua vida, por menor que seja, você está escancarando o seu caráter para quem está perto de você. E para você testemunhar Jesus, comece pelas pequenas coisas na sua vida. Se você for fazer barbeiragem, não é nem barbeiragem, se você for mal educado no trânsito, não coloque nenhum
adesivo no seu carro, pelo amor de Deus, não dê mau testemunho no trânsito. Se você for confiante e falar, não, eu vou respeitar o trânsito, eu vou ser bem educado, aí você pode colocar lá, servo de Deus, propriedade de Jesus, seja qual for o adesivo, mas que você dê bom testemunho, nas pequenas coisas. Amém ou não amém? Quem quer ver uma igreja santa e pura? Quem quer ver um mundo que admira, se admira com a igreja e com os pastores? Eu profetizo, em nome de Jesus, nós vamos limpar a imagem da igreja para glorificar a Deus, não a nós, mas a Deus, porque é Ele, tudo para Ele, por Ele. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E é uma vergonha nós envergonharmos o nome de Jesus. Entenda a responsabilidade que você carrega ao você dizer para alguém, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente. Que Deus desperte o temor na igreja e em cada um de nós. Isso começa com cada um de nós. Você não precisa ver o seu irmão aí perto de você dando bom testemunho para você dar bom testemunho. É você com Deus. Entenda, Deus não está medindo a cada um de nós no coletivo, é o coração de cada um. Cada um dará conta de si mesmo diante do Deus vivo naquele dia, no dia do juízo. E se você falar para Deus, Deus, mas todo mundo fazia errado, para Deus não vai contar nada, Ele vai falar, mas era para você fazer a diferença. Você não entendeu isso? Era para você fazer a diferença. Em nome de Jesus, essa história está mudando para glorificar o nome do nosso Deus. Esses dias atrás a pastora Dayana, ela compartilhou comigo, ela viu um documentário. Eu ainda preciso até assistir. Eu fiquei com vontade de assistir, eu confesso, eu dormi, não aguentei. Estava muito cansado. E era um documentário falando de uma obra missionária. E a gente falou, nossa, que legal. Ela começou a assistir. Depois, no outro dia, ela me contou. Ela me chama de Isaquinho, vocês já sabem, né? Isaquinho, você não acredita. Eu falei, o quê? Esse documentário não é nada do que a gente imaginava. Aquele documentário estava falando de uma obra maravilhosa. Inclusive é do IHOP, Casa de Oração Internacional, a qual nos inspirou para nós termos a nossa casa de oração aqui. E nesse documentário ele mostrava aquela obra, o povo de Deus, como sendo uma praga no mundo. Por quê? Porque eles estavam estabelecendo o reino de Deus aqui na terra. Aleluia. E é ruim eles fazerem um documentário como esse? É ruim. Porém, aleluia, é maravilhoso. Porque o Senhor Jesus falou, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por minha causa, porque da mesma maneira foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. E o errado é se o mundo não estiver incomodado conosco, aí é que é o problema. E eu vejo que esse documentário mostra uma coisa, aquele povo está fazendo a coisa certa. Eles estão realmente estabelecendo o reino de Deus num país pobre lá na África, mas eles estão fazendo aquilo. E o mundo, aqueles que estão querendo trabalhar contra o reino de Deus, com certeza vão se incomodar com isso. Mas isso não é para nos intimidar, é para nos fazer mais forte, é para a gente entender, porque sempre o lado mais forte está conosco. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. E vai acontecer cada vez mais. E tem que acontecer. Por quê? Porque a igreja vai fazer o que ela foi chamada para fazer. Você é chamado para brilhar a luz de Jesus neste mundo, com o caráter de Cristo, fazendo a diferença. O Senhor Jesus falou em João 17, 15 a 18, naquela oração maravilhosa que Ele fez com o Pai, antes dele ir para a crucificação, Ele falou, não rogo que os tires do mundo. Ele estava falando com os discípulos, e estava falando conosco. Ele falando para Deus, Deus, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, porque o maligno vai estar contra eles. Eles não são do mundo, saibam disso. Você não é do mundo.
como eu também não sou, Jesus falou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Isso é fato. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E mais, o Senhor Jesus nos envia ao mundo. O Evangelho te alcançou. O Senhor Jesus entrou na sua vida, o Espírito Santo entrou na sua vida para te transformar, e depois Jesus te envia de volta ao mundo para você criar novos discípulos e assim o Evangelho crescer e glorificar o nome do Senhor. Essa é a oração de Jesus. Isso é nós sairmos e brilharmos a nossa luz. E usando aquelas duas analogias que o Senhor Jesus deu, Ele fala, na primeira, como uma cidade que está no monte não se pode esconder. O que Ele quer dizer com isso? Que nós devemos, é inevitável, não tem como esconder. Assim é você, assim tem que ser a luz de Jesus na sua vida. Em Tiago 4,17 diz, pensem nisso pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você ouviu o Evangelho, ouviu as palavras do Senhor Jesus, você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus com você, e você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. E você é chamado para brilhar como uma cidade numa montanha, onde não tem como você se esconder. A luz que está em você brilha constante e inevitavelmente vão ver que você é discípulo de Jesus. É assim que nós somos chamados. E é assim que nós viveremos a cada dia mais. E a segunda analogia que ele fala, como uma candeia que ninguém acende e a coloca debaixo de uma vasilha para esconder a luz, ou até apagar. Se é uma candeia com fogo, nós sabemos o fogo precisa de oxigênio e ela se apaga. Mas nós somos chamados para estar fazendo a diferença, iluminando quem está perto de nós. 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E brilhar a nossa luz, a luz de Jesus como a candeia, é brilhar de maneira útil e eficiente. Ela resolve, você coloca uma candeia, naquela época eles usavam isso nas casas como uma lâmpada, né? Uma candeia, e coloca no alto. Tinha casas que era de um cômodo só, naquele lugar ela iluminava toda aquela casa. E assim é você, no seu trabalho, você é para ser útil e eficiente ali, brilhando a luz de Jesus a todos que estão perto de você. E nós evangelizarmos o mundo, o que Deus espera de nós, não é que todos aqui virem pastores, mas é que você, no seu chamado, na sua vocação profissional, você faça a diferença aonde você está. Você é um advogado, você é um advogado de caráter, que vai fazer as coisas corretamente, e vai pregar Jesus para os seus colegas, aonde você passar. Seja você um juiz, seja você um empresário, seja você um estudante por enquanto, seja você uma dona de casa, seja você um funcionário, seja você um médico, não importa, você é chamado para ser Jesus aonde você está. Nas pequenas coisas, no caráter, dando bom exemplo, afastando-se do mal, não aceitando as práticas do mundo, de corrupção, de todo tipo de coisa que nós estamos acostumados a saber, e que o Brasil é famoso por isso, corrupção, sonegação de impostos. Mas esse tempo está acabando. Não duvide, o que está acontecendo lá em cima, vai acontecer com quem não tomar conta, quem não acordar. Muitos poderiam dizer,
como muitos tentaram dizer, mas isso que eu fiz já foi feito há muitos anos, sempre fizeram isso. Não importa, isso está errado. E se isso está errado até na justiça humana, quanto mais na justiça divina na nossa vida. Nós somos chamados para fazer mais uma vez, nós somos chamados para fazer não importa se todos estão andando na contramão e fazendo errado. Coloque-se na posição e fale: Deus, eu vou permanecer fiel até o fim. Eu vou permanecer na tua palavra, custe o que custar. Meu pai sempre disse para mim, é coisa de, nós somos ser humano mesmo, nós nascemos fruto do pecado. Aí tem aquela coisa, criança brigando, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí você se justifica, mas ele fez isso, mas ele fez primeiro. Meu pai sempre falou, um erro não justifica o outro. Isso é verdade. Não importa se tem errado com você, o que fizeram, qual que é a prática do mercado, do mundo onde você está vivendo. Um erro não justifica o outro. Você é chamado para fazer a diferença, para você revelar Jesus ao mundo, para você ter o caráter de Cristo nas pequenas coisas e o mundo ver que é Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E Deus está nos despertando porque muitas vezes nós negligenciamos com uma boa desculpa até. Nós falamos, mas eu não sei fazer, eu não consigo, eu sou fraco. Muitas vezes nós não confiamos em nós mesmos. E eu já fui muito assim. Eu tinha medo de falar de Jesus para qualquer pessoa. Eu me reprimia. Muitas vezes na escola tinha até vergonha de falar que eu era crente, de qualquer coisa. Já passei por isso também. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina. O erro está em nós acharmos que nós vamos fazer a diferença na nossa própria força. E é isso que Deus está falando para você mesmo. Você tem que fazer a diferença. Você tem que brilhar essa luz. E você não precisa ter confiança em si mesmo. Você precisa confiar no Senhor Jesus. A obra vai ser feita pelo Senhor através da sua vida. E é bom que você esteja humilde, que você esteja pequeno, porque quanto menor você estiver, mais Deus vai brilhar na sua vida. É por isso que nós falamos tanto aqui como lapidação, nós somos como diamantes nas mãos de Deus. E muitas vezes dói, muitas vezes Deus nos permite passar por coisas que nós sofremos, mas é porque quanto mais a gente entende, mais nós diminuímos, e Ele cresce nas nossas vidas. Quanto mais Deus faz a lapidação nas nossas vidas, mais nós ficamos parecidos com o Senhor Jesus. E a lapidação do diamante é justamente para isso. Quanto mais bem lapidado ele estiver, melhor ele vai refletir a luz que brilha ali nele. E assim você é chamado, assim eu sou chamado, para nós sermos lapidados e termos o caráter de Cristo e refletir a luz que não é nossa, mas é do Senhor, para fazer a diferença neste mundo. Louvado seja Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor. Jesus, Ele afirma isso. A luz não somos nós. João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, Ele é a luz. É como se nós fôssemos apenas a lâmpada. Veja a sua vida com o Senhor Jesus como se você fosse apenas a lâmpada. Nós usamos lâmpada, nós temos muitas lâmpadas. Todos vocês têm lâmpadas em casa, no carro, no trabalho. Mas a lâmpada em si não nos interessa se ela não tiver a luz. Você neste mundo
Se você não estiver brilhando a luz de Jesus, você não está fazendo nada para mudar esse mundo. É como se você tivesse, como Jesus falou, é uma candeia embaixo de uma vasilha. Não muda nada. Mas você é chamado para brilhar a luz de Jesus, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial, ao nosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. É como essa lâmpada que está queimada aqui. Em breve ela vai ser jogada fora. Não serve, a lâmpada que não tem a luz não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Como o sal, que o Senhor Jesus também usa a ilustração, quando não tem sabor, ele só serve para ser jogado fora e pisado. E assim é a lâmpada que não tem a luz. Mas glória a Deus, porque nós somos lâmpadas, nós temos a luz e nós vamos deixar a nossa luz brilhar cada dia mais para fazer a diferença. Porque onde a luz brilha, as trevas têm que correr. Aonde a luz brilha, as trevas não têm poder algum e elas saem correndo, elas fogem. E assim é a sua vida. Você é chamado para ser uma luz ativa, uma lâmpada acesa. Onde você passar, onde você entrar, você é caráter de Cristo. Você é Jesus, você faz a diferença e você mostra para o mundo que ainda há esperança. Oh, glórias ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar. Aleluia. Que nós possamos brilhar a nossa luz da maneira que o Senhor Jesus nos ensina, pensando em Deus e no próximo. Se essas lâmpadas elas tivessem raciocínio, com certeza elas iam pensar dessa maneira. Eu comprei uma lâmpada, coloquei aqui para iluminar. A responsabilidade dela são duas coisas: ela tem que honrar a fábrica dela, aquele que a criou, e tem que iluminar aquele que está precisando da luz que ela possui. Assim é você. Você é uma lâmpada que tem que honrar o seu Criador. E você tem que entender que a luz que você tem não é para você, não é para você guardar, mas é para você iluminar aqueles que estão nas trevas, aqueles que precisam da luz que Deus colocou em você. Aleluia. A lâmpada, no final das contas, na história, ela tem que sumir. Ela tem que desaparecer para que a luz possa aparecer. Ela só tem que cumprir esse papel de iluminar, e ninguém realmente se importa com a lâmpada. Aleluia. Mas creia, o Criador, Ele se importa com você. Ele te criou para brilhar. Ele te criou e colocou dentro de você a luz que é o Senhor Jesus. E você tem o Espírito Santo, que é o azeite, é o combustível para você continuar brilhando, para você fazer a diferença. Então que possamos diminuir, que possamos desaparecer, sermos transparentes e sermos Jesus. Para que quando as pessoas olhem para nós, vejam Jesus, caráter de Cristo, e o mundo seja transformado através de todas essas lâmpadas que se encontram aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos, toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero perguntar nessa manhã, se tem alguém aqui, aleluia, talvez você já andou com Jesus, você já teve sua caminhada com Ele por muito tempo, mas algo tem feito a sua luz se apagar. Algo fez com que a sua luz fosse ofuscada, e você deixou de entender que era para você estar brilhando, que você deveria estar fazendo a diferença. Era para você estar incomodando o mundo. Era para você não se conformar com o mundo, mas ser transformado através da palavra de Deus e ser um agente de transformação no mundo.